Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e nós vamos falar hoje sobre cidadania. Mas antes de eu começar minha aula, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o sininho ativado e sempre que tem alguma dúvida, pode mandar um recadinho aqui para mim, beleza? Bom pessoal, o tema é cidadania. Esse tema é um tema muito recorrente nas provas de vestibulares, alguns concursos. E a expressão cidadania é um termo bastante curioso, assim, bem simples, né? Cidadania nada mais, nada menos é do que um conjunto de deveres e direitos que um cidadão tem. Ou seja, é o exercício da atividade de obrigações e direitos que um cidadão vai exercer em determinado espaço. Curiosamente, esse conceito, mesmo que hoje ele pareça ser simples, ele tem uma história bastante longa. Nós remontaríamos, por exemplo, aqui a sociedade grega do período arcaico, ali no século VIII, século VI a.C., até aproximadamente hoje. Mas eu gostaria de te lembrar que o conceito cidadania, ele em si, representa a mesma coisa, deveres e direitos do cidadão. Só que ao longo do tempo, esse conceito ele pode ser ampliado ou restringido. Então nós vamos ver ao longo do tempo como que alguns eventos históricos criaram a possibilidade de uma mudança sobre o sentido do termo cidadania. Belezinha? Vamos para o primeiro ponto da aula. Primeira questão importante, uma questão histórica. Se a gente pegar o conceito cidadania, ele remonta à sociedade grega com a formação das polis a partir do século VIII a.C. Ali justamente naquele período, né, de desenvolvimento das cidades gregas, do ambiente de sentimento cosmopolita, de amor, né, ao ambiente urbano, da vida ativa e racional de uma cidade. A palavra foi exercida enquanto o conjunto de direitos que uma parcela bem pequena da sociedade grega tinha em relação à vida pública. Por quê? Porque a palavra cidadania ela está muito ligada à ideia de como o cidadão vive necessariamente exercendo direitos e deveres em algo coletivo. Ou seja, o termo cidadania ele tem uma conotação política clara, que é uma conotação de organização social. Então, ligado à ideia de que o cidadão é aquele que exerce a cidadania em ambientes coletivos, a sua função nada mais é do que a vida urbana, a vida coletiva, o bem comum. Ou, em outras palavras, cuidar, né, para que o exercício da vida coletiva na cidade seja boa, para o bem da cidade. Só que quando nós falamos bem da cidade aqui, esqueça essa leitura um pouco mais pragmática e simplista de que é simplesmente a vida física da cidade. Nós estamos falando de uma vida psíquica, de uma organização coletiva de pessoas que vivem bem. Essa é a função da ideia de cidadania. Olha só, no Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos, na minha concepção, para mim o mais genial, o maior dos gregos, né, politicamente dizendo, existe o conceito de eudaimonia, conceito grego que se traduz para a ideia de felicidade. Só que felicidade ali no mundo grego, né, no auge, né, do período clássico da Grécia, século IV, não significa felicidade individual, uma espécie de estado de espírito íntimo, mas pelo contrário, é uma ordem coletiva de um bem comum, ou que o próprio grego chamava de sumo bem, que é o exercício dessas virtudes através da política. Se nós pegarmos essa ideia e remontarmos ao tempo contemporâneo, nós vamos ver uma diferença clara. Na sociedade grega, nós temos um pleno exercício de cidadania extremamente restrito. Como assim, pleno exercício? Aqueles que têm direito a ser cidadão, uma parcela muito pequena da sociedade grega, exerce diretamente a política, exerce diretamente essa vida cidadã. Mas, ao mesmo tempo, uma grande e imensa maioria da parcela de sociedade grega não tem direito ao exercício da cidadania. Então, aqui é um paradoxo interessante. É um exercício de cidadania direta, exercício político direto, mas ao mesmo tempo restrito. Ou seja, uma pequena parcela exerce um conjunto muito grande de privilégios e direitos. Belezinha? Segunda parte da nossa aula. Nesse pensamento, né, de cultura grega, a gente pode remontar que a Grécia Antiga, e principalmente a sociedade romana, né, posterior ao desenvolvimento da Grécia, elevou o conceito de cidadania para algo bem central. Porém, com um longo período de Idade Média e principalmente as fragmentações políticas, o processo de feudalização da vida cotidiana levou a praticamente o desaparecimento do termo cidadania, né? Já que os exercícios políticos na Idade Média são muito mais restritos à noção de servidão ou entre nobres, né, suzerania e vassalagem.
nós podemos remontar um reaparecimento ou uma abrangência do conceito de cidadania quando da Revolução Inglesa. Processo longo, né, da Revolução de 1648, 49 até 1689, quando se consolida a Revolução Gloriosa. Ali, na chamada Bill of Rights, a Carta de Direitos dos Cidadãos, nós temos pela primeira vez um pleno exercício de todos os cidadãos, sem distinção ao direito de cidadania. Ao mesmo tempo, quase um século depois, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, esse processo se amplia. Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, o exercício da cidadania se torna algo novamente utilizável. Agora, para abolir os privilégios feudais, cidadãos de todos os tipos, ou seja, sem distinção de gênero, classe ou cor, teria direito de cidadania. Claro, né? Mesmo ainda, os resquícios ainda nobres existem na França. Esse exercício de cidadania só vai ser consolidado factualmente, pelo menos em nível teórico internacional, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou em 1948, com a chamada Declaração dos Direitos Humanos, que nós temos aqui uma videoaula para você assistir sobre o assunto, belezinha? Coisa curiosa também é que a terceira parte da nossa aula vai falar de 3 exercícios de cidadania do nosso tempo que são bem complexos. Vamos entender? Você tem todos os direitos? Você pode exercer o que você quer? Ficou claro aqui que cidadania está ligada a direitos, mas também a deveres, obrigações. Diante disso, existem 3 tipos de direitos que a gente pode falar na nossa aula. Primeiro, os direitos civis. O que são eles? Direitos de ordem individual, porém, de ordem de liberdade enquanto ser humano. Exemplo, eu, João Gabriel, tenho o direito de fazer parte de alguma associação política, alguma agremiação de lazer, alguma coisa que envolva a minha liberdade enquanto indivíduo. Liberdade de ir e vir, de circular, de pensamento, certinho? Ao mesmo tempo, eu também tenho um direito político, que é o meu direito também de participar ativamente da vida política da cidade. Elegendo, sendo eleito, criticando a via eleitoral, não participando da via eleitoral, também cabe como meu direito, tudo bem? O terceiro direito, e esse eu acredito que para você ele é um pouco mais importante, é o direito social. Os direitos sociais são entendidos como um conjunto universais de que todos nós, seres humanos, podemos usufruir. Direitos básicos à alimentação, à educação, à segurança, à proteção individual, ao direito de livre exercício de pensamento. Aquilo que está muito bem claro e descrito nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Belezinha? Amarra a aula rapidão para mim. Cidadania. Direitos e deveres que um cidadão exerça. Historicamente, de extremamente restrita a mais abrangente, dependendo das circunstâncias históricas. Na Constituição de 88 no Brasil, nós podemos falar que ela define os direitos políticos? Sim. Direitos civis? Também, mas principalmente os direitos sociais. A nossa Constituição de 88, né, que já se completou 30 anos dela, é conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela garante aqui todos os direitos da cidadania em seu pleno exercício. Belezinha? Agora veja comigo só uma coisa para eu ir embora. Quando falamos em cidadania, nós também falamos de democracia. E esse é um tema da nossa próxima videoaula. Beleza? Bom, pessoal, antes de eu ir embora, lembre-se sempre, tem alguma dúvida? Manda um recado aqui para mim e nos acompanhe nas redes sociais. Temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook. Também aqui embaixo há uma descrição, tem alguns links para você aprofundar um pouquinho mais sobre o tema de cidadania. Belezinha? Um abraço, até a nossa próxima videoaula.